Olá, investidores! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, inclusive, eu gosto muito, que é exatamente operações de day trade. Chegam muitas perguntas para mim no meu e-mail, exatamente falando sobre esse tipo de operação, pedindo explicação, muita gente começando no mercado e querendo fazer esse tipo de operação. Eu costumo dizer que o day trade é como se fosse a Fórmula 1 do mercado de ações, ou seja, é um modelo de operação para o investidor que está preparado, assim como o piloto. Para ele chegar na Fórmula 1, ele passa primeiro em diversas categorias até ser bom o suficiente para fazer aquele tipo de operação. Bom, por que acontece isso? Porque passa a impressão, muitas vezes, de que o mercado é só análise técnica. Se você souber análise técnica, você vai se dar bem no mercado. Mas ser um operador de verdade leva em conta outros aspectos que o investidor inexperiente que está começando no mercado, ele não tem ainda. Por exemplo, o aspecto emocional, que é importantíssimo, o aspecto operacional, que se ganha a partir do momento que você ganha experiência, e principalmente a questão do gerenciamento de risco, que é muitas vezes negligenciada no mercado de ações. Porém, para esse tipo de operação de day trade, esse gerenciamento de risco é extremamente importante. O Alexander Elwer falava que gerenciamento de risco é mais importante que análise técnica, e eu falo isso também. Porque se nas operações de day trade, toda vez que der certo, a gente vai ganhar 1%, 1,5%, e toda vez que der errado, a gente não saber perder, não saber estopar uma operação, se a gente não enxergar o alvo das operações para entender se vale a pena fazer esse tipo de operação, a gente acaba perdendo várias vezes muito mais do que se ganha num day trade que dá certo. Ou seja, isso no longo prazo não tem como funcionar, porque se quando você ganha 1% e quando você perde, você não limita essa perda e perde, por exemplo, 1% também, você vai ter... O mercado de ações é um jogo de soma negativa. Você vai pagar corretagem e emolumento quando você ganha e quando você perde. Então acaba que a conta não bate e você acaba ficando negativo. Além disso, é uma modalidade de operação muito agressiva, porque você usa para esse tipo de operação gráficos de períodos muito curtos. Geralmente gráficos de 15 minutos, de 5 minutos e de 1 minuto. Vamos agora para um exemplo de uma operação que a gente fez na JBSS, um day trade vendido que deu mais ou menos 2,5% de ganho. E aí vai servir como exemplo, depois a gente continua com esse vídeo. Olá, investidores, aqui quem fala é André Moraes. A gente vai fazer hoje mostrar hoje uma operação de venda a descoberto no ativo JBSS3, uma venda prevendo aqui um rompimento de suporte. Hoje é dia 13 de dezembro de 2010, 13 horas e 21 minutos. A JBSS chega aqui nesse ponto, num ponto de suporte, com uma grande perspectiva de que haja um rompimento aqui dessa mínima que é R$ 6,97. Bom, no rompimento dessa mínima, a gente pensa aqui no primeiro alvo em 6,87 e se perder esse 6,87, um segundo alvo aqui em 6,73. Então vamos ficar combinado, venda de JBSS3 para o rompimento de suporte se ela furar 6,97. A todos um abraço e até a segunda parte desse vídeo. Olá, investidores! Vamos para a segunda parte do vídeo vendido, day trade vendido em JBSS3. Hoje, dia 13 de dezembro, às 6 horas e 7 minutos da tarde. Eu estou esperando acabar o leilão de fechamento da JBSS3. A gente fez uma venda, combinou uma venda nos rompimentos dos 6,97, com a primeira expectativa de primeiro alvo em 6,87. Ela caiu abaixo, veio abaixo disso. Está aqui nesse momento a 6,84 no leilão de fechamento. Acabou de fechar 6,78, então uma bela venda no day trade, uma venda nesse rompimento, com alvo aqui de 6,78, dando para a gente a possibilidade aí de 2,7% de ganho num day trade. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Veja no exemplo da operação que vocês acabaram de ver da JBSS. É uma operação de rompimento de suporte. É muito comum que aconteça esse tipo de operação a partir das 2h30, 3 horas da tarde, quando o mercado volta a ganhar ritmo, rompe ou suporte ou resistência e passa a dar a possibilidade de uma boa operação.
Um alvo era um alvo muito bom, né, que acabou não chegando. A gente saiu a 78, eu achei que o alvo era de 72. Mas era um alvo muito maior do que o risco, porque o risco, se romper o suporte, o risco era estopar essa operação no rompimento da resistência. Sempre que nós vamos fazer esse tipo de operação, o risco e o alvo precisam ser muito bem definidos. Por isso, a importância de saber lidar com o gerenciamento de risco. Ou seja, o day trade é uma modalidade em que muita gente quebra. Muita gente quebra porque eu tenho o pensamento de começar a operar, começar a fazer esse tipo de operação logo que começa no mercado. É preciso que você aprenda a ganhar em prazos maiores e a partir do momento em que você vai sentindo confiança, que vai desenvolvendo uma cabeça saudável, que entende muito bem os aspectos operacionais e que entende também de gerenciamento de risco, você vai mudando para tempos gráficos menores até chegar nos gráficos que são específicos para esse tipo de operação day trade. Bom, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o nosso próximo vídeo.